Olá pessoal, bom dia, eu sou o pastor Gustavo, prazer estar aqui com você novamente. Esse é o nosso quinto vídeo da nossa jornada da comunicação conjugal e nós estamos aqui para bater um papo sobre os princípios que regem a comunicação na vida a dois. Então, o tema dessa jornada da comunicação conjugal a gente já conhece bem, que é como melhorar a nossa comunicação conjugal. Nós partimos aqui de um princípio que a nossa comunicação conjugal não está totalmente perfeita. E que há muitos de nós que precisamos corrigir elementos da nossa comunicação. Podemos tornar a nossa comunicação conjugal algo mais eficiente, algo mais que possa contribuir melhor para o crescimento de ambos, tanto no relacionamento pessoal, né, quanto no relacionamento familiar, não só para o casal, mas para o ambiente dos filhos, da família estendida e por aí em diante. Então essa jornada da comunicação conjugal, você já passou por 4 princípios, e esse é o quinto. E no vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre a necessidade que nós temos de ampliar o horizonte de comunicação. Por que ampliar o horizonte da comunicação? Para nós entregarmos muito mais do que nós queremos receber. Percebe aí o princípio bíblico? Dar mais do que receber. Entregar mais do que aquilo que achamos que merecemos receber em troca. Ter a disposição de servir mais do que ser servido. Então, este princípio parte do pressuposto de que todos nós fomos chamados para servir. E uma coisa me chama muita atenção. Por esses dias eu estava lendo o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e ali o Marcos escreve sobre a vocação dos discípulos. Como Jesus chama os discípulos para servi-lo, segui-lo, e o que Jesus fala com eles. E logo ali no capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos, há o batismo de Jesus, depois há a tentação de Jesus, e aí logo em seguida há um encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos. E neste caso ele está chamando 2 irmãos. E esses 2 irmãos são pescadores. E olha como Jesus vai falar com eles. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Veja, aqui está narrando o cenário. Jesus viu 2 irmãos. A percepção era da profissão deles, o que eles faziam para se sustentar, para manter a própria vida. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nós somos aqui do versículo 16 ao versículo de número 18, do capítulo de número 1 do Evangelho de Marcos. Percebe a efetividade da comunicação de Jesus com os discípulos? Jesus falou de forma clara e os discípulos entenderam a mensagem dada. E eles então vêm até Jesus. A proposta de Jesus não é que eles venham para simplesmente servir. Eles vão aprender isso caminhando com Jesus. Eles vão aprender a servir. Mas Jesus está primeiro chamando para dar algo a eles, algo que eles não tinham. Algo que no propósito da vida eles só tinham encontrado uma profissão para servir a si mesmo, ser pescadores. Mas Jesus agora está os chamando para ser pescadores de homens. Aquilo que será a pregação do Evangelho entre os judeus e os gentios. Jesus os chama para um propósito. O propósito é: venham a mim, recebam de mim. Olha que legal. Venham de mim para receber de mim. A primeira tarefa do discípulo é receber de Jesus. E depois de receber é que eles vão dar. Primeiro eles recebem da fonte da vida. Depois eles compartilham da vida. Primeiro eles recebem as palavras de vida eterna. Depois eles compartilham as palavras de vida eterna. Primeiro eles são chamados para uma caminhada de anos com Jesus. E nessa caminhada de anos, eles veem um mestre
servindo. Eles estão vendo o Rei dos Reis, o Senhor de toda a glória, servindo a pessoas simples, em situações de enfermidade, por exemplo. Servindo uma multidão que estava no deserto, com um pão que foi suficiente para toda a multidão e ainda sobrou. Primeiro eles vêm para receber. Primeiro eles vêm para se abastecer. Primeiro eles vêm para serem transformados, para experimentar daquilo que Jesus tem para dar. Depois eles vão para dar daquilo que eles receberam. E eu quero que nós possamos entender isso aplicado ao nosso relacionamento. E todo o princípio que eu vou falar hoje vai tratar disso, de receber para dar. Nós não somos, na perspectiva de relacionamento conjugal, há dois tipos de pessoas nessa perspectiva que eu vou falar agora, e nós não somos o primeiro tipo de pessoa. Nós não somos aqueles que são chamados para somente se abastecer. Veja que eu usei a palavra somente. No relacionamento a gente recebe, mas no relacionamento a gente entrega. E na perspectiva bíblica, eu tenho que estar disposto a entregar mais do que aquilo que eu vou receber. Deixa eu te fazer a pergunta, o que Jesus recebeu dos discípulos? Agora, se eu perguntar o que os discípulos receberam de Jesus, você vai ter horas para falar. Não é verdade? No relacionamento conjugal é a mesma coisa. No relacionamento conjugal, guardadas as devidas proporções, nós fomos chamados para doar. Nós fomos chamados para entregar. Nós fomos chamados para um relacionamento de renúncia. O segundo perfil de pessoa é aquela que entende que o matrimônio é um momento da vida, que é um presente de Deus para poder servir, cumprindo a ordem de Deus e servir ao próximo em amor e temor. Fica mais fácil se relacionar dessa forma, não é verdade? Se relacionar com alguém que entrou na relação para servir. Às vezes nós não entramos na relação conjugal já sabendo desse princípio. O nosso horizonte ainda está muito restrito. Nós nos casamos para ser feliz. Nós nos casamos para realizar os desejos do nosso coração. Eu não estou dizendo que no casamento você não vai ter momentos de realização pessoal, momentos de felicidade, não é isso. Mas o casamento não é só isso. O casamento ele é construído em uma comunicação onde eu estou disposto a me entregar, a doar de mim e a renunciar características minhas, da minha comunicação, que não colaboram para a construção do relacionamento. Disposto a renunciar. Disposto a dizer menos de mim. Calma lá, deixa eu frear os meus instintos. Deixa eu dominar os meus desejos, vontades e paixões. Deixe com que eu entregue mais. Para nós homens isso pesa ainda um pouquinho mais na perspectiva da ordem bíblica. Nós fomos colocados no relacionamento para servir assim como o nosso mestre serviu. A mulher não pode servir? Lógico que pode. O problema é quando no relacionamento só um serve e o outro só se vê como aquele que é servido. Nós nos colocamos muitas vezes na perspectiva daquele que gosta só de ser servido. Tem o prazer só em ser servido. E ser servido é bom, não é verdade? Ser servido é muito bom. Onde está isso? Onde está aquilo? E o outro passa a ser um objeto pelo qual eu sou servido. Mas o relacionamento não é só uma mão de ser servido. Ele é uma mão de servir. É dar e receber. É servir e ser servido. Muitas vezes, quando a comunicação está desajustada, nós estamos nos polos. Ou eu só sirvo, ou eu só sou servido. Numa linguagem mais escancarada, ou eu sou um alguém que
não tem nenhuma capacidade de olhar para si, de enxergar nenhum mérito em si, ou valor em si, ou coisas do tipo. Então eu somente sirvo numa relação exploratória sem fim. E isso tende a acontecer mais, não estou dizendo que acontece só, mas tende a acontecer mais com as mulheres. Só servir, só dar, só servir, só dar. Do outro lado, nós temos um outro polo, o outro polo de ser servido. E esse de ser servido é aquele que só exige, que só quer para si. Tudo está centralizado no eu, e o outro tem que se encaixar nessa minha perspectiva de me servir o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E tende nesse polo, não que tem somente, mas tende a ter nesse polo muito mais homens. Por quê? Porque nas últimas gerações, principalmente, nós nos assenhoramos de um perfil de mulher como uma mãe, a mãe que nós tínhamos em casa, e viemos muitas vezes de lares onde as nossas necessidades todas eram supridas e nós não fomos acostumados a servir dentro do nosso lar, servir os nossos pais, servir os nossos irmãos, mas fomos acostumados a ser servido por eles. E trazemos isso para a relação conjugal porque achamos normal. Afinal de contas, eu sou o reizinho da casa. Eu sou a pessoa que tem que ser admirada por todos. Eu sou a pessoa que tem que ser servida por todos. Como que alguém pode não me servir? É um privilégio para você me servir. E esse tipo de diálogo vem para o relacionamento e é vendido como algo normal. Mas não é o normal. Dentro desse princípio de ampliar o horizonte, eu fiz aqui só uma introdução do que é ampliar o horizonte. Essa questão de dar e receber, eu queria passar agora para 5 dicas. 5 dicas que eu acho que vão ser preciosas para você poder ampliar o horizonte e dar mais do que recebe. Acho que todos nós precisamos fazer uma correção nisso, na verdade. Nós pecadores, e agora eu quero generalizar homens e mulheres, nós quase todos queremos estar do lado daquele que só recebe. Mesmo aquele que só serve, ele sofre porque ele gostaria de estar do outro lado. Ele sofre às vezes até com orgulho ferido, com autoestima ferida, porque ele deveria estar do outro lado. Não há um equilíbrio nessa nossa relação, fruto da nossa pecaminosidade. Mas agora, como primeira dica, eu quero te dizer o seguinte. Ampliar o horizonte e dar mais do que receber é ver o outro como alguém que você está conhecendo. Você não conhece perfeitamente o seu cônjuge. Você não conhece perfeitamente os desejos, vontades, os gostos, as dificuldades, os pecados que assolam o coração dele. Nós não o conhecemos. A primeira semana de casamento é muito interessante porque é um período de descoberta de coisas que ainda são superficiais. Mas nós já lidamos com elas como grandes descobertas, porque são grandes descobertas. É o início da vida 2. São os primeiros passos da vida conjugal. É o começar a compartilhar no mesmo espaço, é começar a dividir coisas que nós não estávamos acostumados a dividir. É uma mistura de sonho, desejo realizado, mas parece que muito rapidamente isso se muda para frustrações. Não era muito bem aquilo que eu pensava. Não era muito bem aquilo que eu desejava. Por quê? Porque aqui nessa primeira dica nós temos que entender isso. O outro é uma pessoa que eu estou conhecendo e ele pode me surpreender, positiva e negativamente. O processo de descoberta vai abrir os nossos olhos, ampliar o horizonte e eu vou dizer, uau, eu estou com você há tantos anos no namoro, tantos anos no noivado, ou tantos meses, nos casamos e agora eu estou te conhecendo. É o conhecer de caminhar junto, de trilhar mais uma milha. E nessa milha eu posso
experimentar coisas que antes eu não experimentei ao seu lado. É passar pelas dificuldades juntos, é passar por frustrações juntos, é passar por momentos de transformação de papéis juntos, é passar por limitações, doenças e enfermidades juntos. E entender como o outro lida diante das dificuldades, diante dos desafios. É descobrir o perfil do outro diante de cada cenário da vida. É entender que mesmo ele tendo características predominantes, às vezes eu descubro ações que antes eu desconhecia nele. Isso é muito importante. Entender que o outro não é uma pessoa estática. Eu te conheço e pronto, acabou. Não. O outro é uma pessoa em constante movimento, em constante transformação. E quando eu entendo isso, o meu horizonte se abre. Eu não vivo em uma caixinha de perfeições, em um mundo de conto de fadas, mas eu estou compreendendo quem está ao meu lado e eu estou entendendo todas as suas transformações a cada tempo e a cada momento, porque eu estou com ele nesses momentos de transformação, nesses momentos de conflito, nesses momentos de mudança. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sempre gosta de pegar aqui um cenário prático. O outro já te surpreendeu? Escreve aí, sim. Não precisa dizer se é positivo ou negativamente. Tá bom? Não precisa expor isso. Normalmente nós descobrimos coisas dos dois lados. Não é verdade? Eu me lembro que logo que nós nos casamos, pegar uma coisa aqui bem simples, né? Nós tínhamos o hábito de praticamente tomarmos o banho no mesmo horário. Então a Sara ia tomar o banho, depois eu ia tomar o banho, um usava o banheiro, depois o outro ia usar o banheiro. E há sempre aquele dilema, tampa do vaso abaixada, tampa do vaso levantada. Né? E durante algum tempo a gente ficou, não, quando você for usar o banheiro, levanta, e quando você for usar o banheiro, abaixa. E aí, daquela forma que a gente lida no dia a dia, no cotidiano, né? Até que chegou um momento que nós resolvemos falar assim, bom, eu não sei como os outros fazem, mas eu acho que a gente pode fazer da seguinte forma. Quando eu uso o banheiro como homem, né, para as minhas necessidades, normalmente eu levanto a tampa. E aí nós vamos fazer assim, cada um deixa como usa. Então eu, Gustavo, deixo a tampa levantada. A Sara deixa a tampa abaixada. Então eu, quando eu chegar ao banheiro, eu vou ter que levantar a tampa. E a Sara vai ter que abaixar a tampa. Então nós dois vamos ter que tomar uma ação em relação ao uso daquilo que é comum. Percebe? Eu estou descobrindo coisas que antes para mim não eram tão relevantes, mas que agora pode, se não for resolvida, pode ser constrangedora. Pode até gerar problemas de comunicação que vão gerando ruídos ainda maiores. Tá entendendo? Isso pode ir para outras áreas. Vou dar um exemplo. Uma das dificuldades da minha esposa foi assim. Eu não tenho problema da minha esposa abrir minha carteira. Afinal de contas, a minha carteira é a carteira da casa. Ok? Ali está o dinheiro nosso. Tudo bem? E às vezes ela chegava para mim e falava assim, amor, eu preciso de um dinheiro para pegar tal coisa. E dentro dessa perspectiva eu olhava e falava assim, puxa, pode pegar, a carteira está aí. E ela falava assim, não, pega você, eu não quero mexer na sua carteira. Porque isso vem da criação dela, do jeito dela. E eu entendi esses limites. Aí eu falava para ela assim, então, por favor, caso eu não pudesse pegar a carteira naquele momento, traz até mim, eu pego e te dou. Mas não há nenhum problema em você pegar a carteira e abrir. Aquela era uma dificuldade dela. E eu dizia para ela, você não precisa ter essa dificuldade. Até o momento que a gente achou uma coisa bem bacana. Nós então criamos uma carteira da casa, que é onde vai ficar ali o dinheiro para a rotina da casa. E aí ela não precisa pedir para mim. Se for algo extra, ela vai falar e aí eu vou providenciar. Mas ali tem o suficiente para ela suprir as coisas da casa.
E se ela precisar de algum dinheiro ali, ela vai dizer, olha, não se esqueça de deixar algum dinheiro dentro da carteira da casa, porque eu preciso fazer algumas coisas. Por exemplo, ou eu mesmo vou olhar lá e vou ver, não tenho dinheiro da casa, eu preciso pôr aqui. Então são formas que nós construímos com o tempo. Porque para nós não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro. Isso para nós. Tudo bem? Para nós. Existe o dinheiro nosso. Mas existe um espaço onde nós deixamos o dinheiro para as rotinas da casa. E aquilo que é maior, nós criamos um planejamento juntos. Então vamos comprar algumas coisas, nós fazemos as nossas listas, os nossos desejos, onde colocamos aquilo que precisamos. E aí trabalhamos para atingir os objetivos. E olha que interessante nesse aspecto. Às vezes nós nos cobramos, eu e Sara, porque nós queremos que o outro tenha a prioridade. Então, esse tempo atrás eu precisava comprar uma calça. E ela ficava assim, amor, você precisa comprar uma calça. Mas ela também precisava comprar uma calça. Eu falava assim, então, amor, você também precisa comprar uma calça. E aí ela falou assim, não, mas você precisa mais. Eu dizia assim, não, você precisa mais. Né? Então, compre. Ela, não, compra você primeiro, você está precisando mais do que eu. Então, um dilema que é criado no relacionamento porque nós queremos que o outro tenha a prioridade. Mas isso não foi assim desde o início. No início não era dessa forma. Há várias vezes onde eu queria a prioridade e não queria passar a prioridade para ela. Eu queria ser servido e não queria servi-la. Entende? Até hoje, se nós deixarmos voltar a hábitos antigos, a nossa comunicação vai ruir. Mas hoje, com o ambiente e o horizonte mais amplo, eu entendo muito mais aquilo que fere e machuca a minha esposa. Então deixa eu pontuar algo aqui bem particular. Nós que somos casados há mais tempo aqui. Escreve aí quanto tempo você é casado aí no comentário. Eu sou casado há 21 anos. Nós que temos mais tempo de casado, o nosso horizonte vai se ampliando ainda mais. É óbvio. Se não fosse assim, meu irmão, a Bíblia não diria sobre presbíteros na igreja, por exemplo, que eles sejam homens experientes, mais velhos. Não diria acerca das mulheres que orientam as novas na fé, as recém-casadas, que elas sejam irmãs mais velhas. Mas não basta ser só mais velho. Tem que ser mais velho e tem que ser um mais velho temente a Deus. Tem que ser um mais velho que ama ao Senhor. Percebe? Tem que ser um mais velho que vive os princípios das Escrituras. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Então, nós que caminhamos há mais tempo, nós temos um horizonte mais aberto sobre o outro e as necessidades do outro, sobre nós e as nossas necessidades. Então, quando eu firo a Sara, normalmente eu já firo sabendo que eu vou feri-la, por causa do meu conhecimento. Ela, quando me fere, hoje ela possui mais conhecimento, ela sabe que vai me ferir. Quando recém-casados, não. Nós feríamos ao outro e não sabíamos que estávamos ferindo. Por que isso? Porque nós não conhecemos perfeitamente aquele com quem estamos andando. Conforme o tempo vai passando, nós já até nos antecipamos pedindo perdão, porque conhecemos mais com quem caminhamos. Segunda dica aí do ampliar o horizonte. Você irá necessitar de uma comunicação construída com o tempo. Tudo que é provado pelo tempo tende a ser melhor. Tende a ser melhor. Tudo que é provado pelo tempo. Nós confiamos mais em coisas provadas pelo tempo. Hoje nós até vivemos um dilema, né, onde se quer aprovar coisas com pouco tempo. E aí o pouco tempo vira um juízo precipitado das coisas. Mas nós preferimos as coisas provadas com o tempo. Qual o livro que nós mais amamos? As Escrituras Sagradas, não é verdade? Ela é um livro provado pelo tempo. O nosso Senhor e Mestre é um Rei, Senhor e Mestre, que teve as suas palavras examinadas, os livros escritos sobre ele examinados durante muito tempo. E continuam sendo palavras vivas e palavras de vida para todos nós. Se nós olharmos para a questão material,
Nós preferimos o dólar do que o real, não é verdade? Por quê? Porque o dólar é uma moeda provada pelo tempo, o real é uma moeda muito nova, não é? E ele tende a se desvalorizar frente ao dólar. Então, no momento de formar uma funda de reserva, nós preferimos pôr o nosso dinheiro no dólar, porque é uma moeda provada pelo tempo. Os mais antigos preferem o ouro, porque o ouro foi provado pelo tempo. Onde você for no mundo, o ouro é dinheiro. O relacionamento é a mesma coisa. O relacionamento precisa ser provado pelo tempo. Nós não podemos e nós não devemos precipitar aquilo que o tempo pode construir, nem menosprezar aquilo que o tempo pode trazer. O tempo é um grande aliado dos relacionamentos. Dar tempo ao tempo. Quem nunca ouviu isso? Né? Espere o tempo. Tudo tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Nós somos sempre orientados e confrontados nas Escrituras sobre uma comunicação construída com o tempo. Com o tempo você entenderá melhor ele. Com o tempo as coisas irão se ajustar. Calma, espere um tempo antes de falar isso. Olha quantas vezes a gente usa a palavra tempo. Porque não é só discernir tempo, que é uma coisa importante. Não é só esperar o tempo, que é outra coisa importante. Mas é entender que o acúmulo do tempo traz uma boa bagagem. Nós costumamos ouvir muito mais quem tem experiência no tempo. Quem entregou o resultado no tempo. Não é assim? Eu já falei aqui. Quando casado de novo, algumas pessoas olhavam e diziam: quero ver vocês assim daqui a algum tempo. Vocês se tratam muito bem, com a linguagem muito doce, mas eu quero ver daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E nós tomamos aquilo como algo assim: ok, põe no bolso, eu ainda não tenho esse tempo vivido a dois, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque nós vamos resistir no tempo. Nós vamos construir uma relação melhor conforme o tempo vai passando. Quando nós não entendemos isso, ou quando nós desvalorizamos o tempo e a construção de uma comunicação efetiva no tempo, nós temos a tendência de criar uma intimidade indevida pelo tempo vivido junto e passar a ofender ainda mais por causa do tempo vivido. Segundo perigo que nós temos o perigo não só de desvalorizar a pessoa com uma linguagem construída no tempo, mas nós temos um outro perigo que é a acomodação. Quando nós nos acomodamos no tempo. Afinal de contas, eu já tentei, eu já quis mudar, eu já falei sobre aquilo que eu vejo como problema, mas ele nunca muda. Como você sabe disso? Porque já se passaram 10 anos, isso nunca mudou. Então, o tempo pode nos levar a ter ações negativas também, como essa desistência da relação e das transformações necessárias dentro do casamento, porque sempre foi assim. O tempo mostrou isso. Então, o mesmo momento em que o tempo pode ser um aliado, ele também pode ser um inimigo. Porque o tempo em si só, ele precisa ser analisado não isolado, mas ele precisa ser analisado à luz das Escrituras. Esse tempo acompanhado com os princípios corretos, com o entendimento correto das Escrituras, aplicando esses princípios ao lar. E aí, no tempo em que esses princípios são aplicados, eu vou olhar para o passado e vou ver quão boa foi a herança, o lastro que nós construímos. Agora, se eu trabalho muito tempo com valores errados, o que eu espero? Eu me lembro uma vez que eu fui trocar o pneu de um carro. Acho que já fazia 3 anos que eu estava com aquele jogo de pneus no carro. Então havia muito tempo que esse pneu estava lá, percebe? E aí o rapaz que olhou o pneu, ele olhou e falou assim: olha, esses pneus estavam assim, pronto para estourar.
Não, mas eles estão novos, assim, olhando eles, tô trocando só por tempo mesmo, mas eles estão novos, ainda tem camada de borracha e tal. Mas ele foi exposto a condições no tempo que levaram ele ao perigo. Você correu um risco. Isso porque eu fazia manutenção do carro constantemente. Quando nós nos expomos no tempo a princípios corretos, é como se nós estivéssemos guardando o nosso relacionamento dentro de pote de ouro. Aquilo que terá valor. Teve valor no passado e terá valor no futuro. Mas quando nós não cuidamos do nosso relacionamento no tempo da forma correta, é como se nós estivéssemos cuidando do nosso relacionamento com moedas que não têm nenhum valor. Por exemplo, ter 1 milhão de moedas venezuelanas hoje, pouco importa. Não dá para você comprar nada. Mas você ter 1 milhão de dólares faz toda a diferença. Então, o tempo investido no lugar correto, com o cuidado correto, com os princípios corretos, ou o tempo investido no lugar errado, com os princípios errados, vai dar um caminho totalmente diferente. Vou dar aqui um exemplo meu. Na última vez que fomos ao Brasil, nós locamos um carro e fomos do interior de São Paulo para a capital. E é um caminho que eu sempre fiz. Constantemente eu ando naquela rodovia da Castelo Branco, na Castelinho, chegando até a cidade dos meus pais. E aí eu peguei o carro e estou indo, eu, minha esposa, meus filhos, eles estavam fazendo uma reforma na pista e eu não vi a entrada da Castelo. Não havia configurado no GPS, simplesmente passei reto. E andei 50 quilômetros para frente. O que eu tive que fazer? Quando eu percebi que eu nunca passei por aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhei no GPS e falei assim, nossa, tenho que retornar. 50 quilômetros de retorno. Então o tempo andando no caminho errado é como esse desvio de rota. Eu preciso retornar e pegar o caminho certo. E quando eu entro no caminho certo, aí sim, essa correção de 100 km, 50 indo errado, 50 voltando até atingir o ponto certo, para daí seguir a rota correta. Gasta-se mais tempo, se expõe a perigos, a condições de uma estrada que você não conhece. Mas quando você anda por princípios corretos, a Bíblia trata isso de veredas. Quando você anda pelas veredas corretas, você olha e diz, uau, eu precisava ter andado por esses princípios, eu não queria ter ido à frente, mas se eu fui, há uma possibilidade, retorna e volta. Terceira dica que eu quero te dar aqui hoje. Terceira dica, anota aí. Hein? A comunicação muitas vezes será uma sequência de erros e acertos. A comunicação não é e não será só gozo, alegria, felicidades. A comunicação terá momentos de tensão e momentos de júbilo. Ela terá momentos de erros e ela terá momentos de acertos. Comunicação como a de Jesus com os discípulos. No início desse vídeo eu falei do texto de Marcos, capítulo 1. Quando ele chama os discípulos para ser pescadores de gente. Eles abandonam tudo e vão após Jesus. Por quê? Por causa da pessoa que fala, da autoridade de quem fala, pela comunicação expressa, pelo entendimento da mensagem. E aí eles tomam uma ação. Traz isso para o nosso relacionamento conjugal. Quem fala, autoridade com quem fala, o método, as palavras usadas e o objetivo alcançado. Mas Jesus, ele era um homem perfeito. Ele não errava na sua comunicação. Nós, mesmo cristãos, nós erramos na nossa comunicação. Eu preciso partir do princípio da humildade e do reconhecimento das minhas falhas. Dica aí para você, errou, corrija-se. Perdeu a rota, faz o retorno. Não espere longa caminhada,
longas milhas para fazer o retorno, será mais dolorido. Você será exposto a perigos desnecessários. É melhor a humildade de reconhecer que errou do que o orgulho de achar que está no caminho certo. O orgulho nos impede de ver e reconhecer que erramos. Não faça isso com o seu relacionamento. Não lida com ele com um orgulho de achar que tudo que você faz está na direção certa. De outro lado, nos acertos, não se ensoberbeça. Não ache que tudo o que você fez de certo é seu mérito. Parta do princípio de que tudo de bom que você tem feito é graça, é misericórdia, é dádiva de Deus, derramada no seu coração para que você possa servir em amor, ao invés de só ser servido. Quarta dica que eu quero te dar, essa dica aqui para mim vale ouro. Das 5 que eu anotei aqui, essa é uma das que eu gosto mais. E é uma das que eu pratico constantemente e revisito constantemente dentro desse método da comunicação. Ampliar o horizonte terá que ser sempre um processo de comunicação resiliente. Acho que todos nós aqui entendemos o que é resiliente, né? Ali uma ventania, no meio tem uma palmeira, o vento sopra, ela sofre com o vento, mas ela permanece. Uma comunicação resiliente é uma comunicação que não desiste. Ela não desiste, primeiro, dos meios da comunicação, ela não desiste da pessoa com quem se quer comunicar, ela não desiste da mensagem que precisa ser comunicada, quando essa mensagem é extremamente necessária, e ela não desiste do outro, ainda que o outro esteja compreendendo pouco da comunicação que está sendo dada. É uma comunicação disposta a enfrentar as adversidades, os sofrimentos, para que ela seja efetivada. Eu já disse aqui que um dos meus maiores problemas na comunicação era emburrar. Eu ficava quieto no meu canto, a Sara vinha falar comigo e eu dizia, não é nada. Ela, mas o que está acontecendo, amor? Eu dizia, você sabe. Ela, como que eu vou saber se você não fala? E eu dizia, você deveria saber. Orgulho, vaidade, achava que era o único certo da relação. E tudo isso Deus precisou esmagar à luz do Evangelho para que eu pudesse entender que é importante não desistir da comunicação. É importante manter esse vínculo aberto. Desistir da comunicação e não ser resiliente da comunicação envolve essas 4 esferas que eu falei agora há pouco. Primeiro, eu não posso fechar o link da comunicação. Eu tenho que estar aberto. Segundo, eu não posso desistir da pessoa com quem comunico. Às vezes, desistir da comunicação é desistir da pessoa. Terceiro, eu não posso desistir da mensagem que precisa ser entregue, principalmente quando essa mensagem é uma mensagem necessária. Se calar trará mais perigos do que enfrentar os problemas de entregar a mensagem correta. Quarto aí, princípio que a gente precisa praticar. Não desista dos resultados, porque se você não for resiliente, os resultados não virão. Então não desista dos resultados desejados com a comunicação que precisa ser feita. Há uma história grega que diz respeito a uma guerra antiga da Grécia, onde um rei precisava entregar uma mensagem. E esse rei manda o seu soldado. E esse soldado então passa a cruzar fronteiras, países, e até chegar ao outro rei e entregar a mensagem. Quando esse soldado chega lá e entrega a mensagem, ele entrega a carta ao outro rei, a mensagem foi entregue. E ele então volta para o seu rei. No caminho de volta foi mais difícil do que o caminho de ida. Então demorou-se alguns meses para que ele retornasse. O rei já dava ele como morto. E quando ele chega, o rei se alegra. O rei se alegra. O rei se alegra porque ele tinha voltado vivo. Isso era muito importante para o rei. Ele era uma pessoa de confiança do rei. E aí o rei só pergunta sobre ele, sobre as condições, ele conta tudo da viagem, os perigos e tal.
Mas a última mensagem que ele entrega para o rei é assim: a sua palavra foi entregue. E aí só aí o rei entende: ah, então por isso não houve guerra. Veja, porque esse soldado não desistiu de fazer a comunicação que precisava ser feita e entregou lá a mensagem com o acordo de paz, a guerra não foi realizada. Mas o rei que o enviou só soube disso meses depois, quando ele retorna. Então, a comunicação é como esse soldado. Nós somos como esses soldados que está na resiliência, cruzando fronteiras para entregar uma mensagem que precisa ser entregue. Muitas vezes aquela mensagem pode ser motivo de segurança, de cuidado, de integridade. Eu preciso levar aquela mensagem. Eu não posso desistir. E o reconhecimento só vem depois. E aí o outro é lembrado: houve um start aqui agora. Então quer dizer que isso só aconteceu, só houve paz porque você conseguiu entregar a mensagem. Muitas vezes nós não teremos o reconhecimento imediato da luta que estamos travando em benefício do nosso casamento. Não teremos o reconhecimento, às vezes, de pessoas à nossa volta ou até mesmo de quem está conosco dentro da nossa casa. O reconhecimento só virá depois. E quem sabe até o reconhecimento não venha. Mas você tem uma convicção: eu fiz o que precisava ser feito, do jeito que precisava ser feito, pelos motivos corretos, ainda que não haja reconhecimento. Quinta dica e última dica para nós encerrarmos esse vídeo. Então, ampliar o horizonte trata de novas descobertas importantes. Novas descobertas importantes. Ou, quem sabe, desconfortantes. Importantes e desconfortantes. Ampliar o horizonte não é algo confortável. Sair do lugar onde nós estamos não é algo confortável. Por que você acha que uma pessoa que tem problema na sua saúde, o médico diz assim: você precisa fazer uma dieta? Qual de nós não sabemos que comer de forma correta vai trazer uma saúde melhor? Aquele que está acima do peso e o seu nutricionista diz assim: você precisa fazer exercício. Você precisa de um profissional para te falar isso? Você já não sabe disso? Mas as palavras desses profissionais podem te falar algo importante, decisivo para que você tome atitude. Algo que você desconheça. De repente ele te dá um dado assim: ou você faz exercício agora, ou você tem sérios problemas que vão te levar à morte. Ah, diante do perigo da morte eu tomo uma iniciativa, eu vou fazer o que precisa ser feito. Muitos de nós somos assim, só diante de coisas importantes nós tomamos a iniciativa. Por que você acha que uma esposa vira para o marido e fala assim: amor, precisa trocar a lâmpada? Amor, precisa trocar a lâmpada. Daqui um mês ela está falando assim: amor, precisa trocar a lâmpada. Ele não troca. Qual mulher já falou isso para o marido? Escreve embaixo. Eu já pedi dezenas de vezes, ele ainda não fez. Às vezes você pede, o outro não faz. Até que chega o limite, o último momento. Ali há perigo. Se não fizer, vai acontecer algo ruim. E ali ele faz. Você tem 3 meses para entregar o imposto de renda. Você deixa para o último dia. Por quê? Porque nós somos especialistas em fazer algo só quando aquilo se torna extremamente importante. Enquanto não for importante, nós não fazemos. Percebe? Então, abrir o horizonte vai nos trazer coisas importantes, mas nós não queremos. É desconfortante abrir o horizonte. É desconfortante lidar com o que o outro pensa. É desconfortante se adaptar. Nós fugimos de adaptações. Nós não queremos o desconforto. Nós queremos permanecer onde estamos. A dor do crescimento é necessária para nós que estamos num relacionamento conjugal. Nós precisamos crescer, mas para crescer virão dores, virão desconfortos. Você vai ter que mexer onde algo está aparentemente ajustável, onde algo está aparentemente andando bem, mas você sabe que não está. Tem uma sujeirinha debaixo daquele tapete e precisa tocar naquela ferida.
nós vamos ficar adiando, nós vamos ficar postergando, nós vamos só tocar naquela ferida quando aquilo se tornar extremamente importante e inevitável, ou vamos tratar dos problemas nas horas devidas? Não vamos deixar para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Eu queria te agradecer, porque até agora você emprestou para mim os seus ouvidos e ouviu tudo que eu tenho que falar sobre este quinto princípio: ampliar o horizonte da comunicação para entregar mais do que aquilo que se quer receber. Que você possa praticar isso no seu relacionamento conjugal. Que seja uma bênção essa construção e essa adaptação. Ainda que você esteja enfrentando problemas com a comunicação, não desista dela. Não desista da pessoa. Não desista daquilo que precisa ser comunicado. Não desista dos resultados a ser buscados. Porque só aqueles que são resilientes conseguirão construir algo edificante ao longo do tempo. Deus te abençoe. Graça e paz.